da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto. Eu imagino que os irmãos que têm a sua Bíblia já têm aí a Bíblia aberta. E nós temos estudado essa carta, dando a atenção a ela debaixo de um tema principal, que é o tema do livro todo, da carta inteira, tá? O tema é o seguinte: Jesus, a solução de Deus para as crises na igreja. E temos visto então que, pensando nas igrejas do Novo Testamento, essa igreja de Corinto é a igreja que podemos dizer certamente, das que temos registro, a mais problemática, que passou por diversas crises. Infelizmente não foi algo singular daquela igreja. Hoje as igrejas também enfrentam crises, mas estamos aprendendo na palavra de Deus que a solução de Deus para as crises no meio da igreja de Deus é o próprio Deus da igreja, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Enquanto o bonequinho lá caminha para Jesus, nós também vamos caminhar até Ele em oração e vamos avançar no nosso estudo desta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, enquanto lemos a Tua palavra e refletimos nela, pedimos que o Senhor conduza as nossas mentes e os nossos corações. Que o Senhor, através das nossas mentes e corações, também conduza a nossa vida na direção que o Senhor deseja. Senhor Deus, temos tanto a ouvir e a aprender do Senhor. Precisamos tanto que a poderosa mão do Espírito de Deus alcance o nosso coração, gerando e produzindo transformação que nós não somos capazes de fazer em nós mesmos. Sim, Senhor Deus, o fato de estarmos aqui cultuando ao Senhor também, nos dedicando ao ensino, à exposição das Escrituras Sagradas, demonstra a nossa fé, a nossa confiança de que precisamos crescer, precisamos caminhar ainda mais em direção à Tua vontade, Deus. E clamamos para que o Senhor, com o poder que só o Senhor possui, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra pregada nessa noite, faça em nós e através de nós aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, para a Tua honra, para a Tua glória, para a união da Tua igreja, para a exaltação do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso amado Deus. Assim nós oramos, crendo que o Senhor nos ouve e tem interesse em nos atender positivamente, Deus. Assim oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então essa é a nossa terceira pregação nesse livro. Ainda estamos no capítulo 1. E para hoje nós estaremos lendo juntos e refletindo nesse trecho, capítulo 1, versos de 10 a 17. Dentro do nosso tema principal, para a pregação de hoje, nós temos estabelecido um subtema, e esse subtema é o seguinte: os frutos da desunião. Os frutos da desunião. Nós vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura do trecho em questão, capítulo 1, versos de 10 a 17, peço que você acompanhe enquanto eu faço a leitura, acompanhe aí na sua Bíblia, eu estou com a versão atualizada das Escrituras, como tem sido meu costume. A palavra de Deus nos diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer:
eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, se os irmãos recordarem, aqueles que estavam presentes na última pregação, vão recordar que no primeiro trecho, ao longo das ações de graças, versos de 4 a 9, o apóstolo Paulo ajuda aqueles irmãos a entenderem que a salvação deles não está fundamentada na sua capacidade de agradar a Deus. A salvação deles está fundamentada na fidelidade do Deus que salva. Então, quando qualquer pecador, mesmo que entende e pensa, poxa, eu não sou capaz suficiente de agradar a Deus em tudo, eu acho que eu não consigo me tornar um crente e parar de pecar, eu acho que eu não consigo lidar com os problemas que têm afetado a minha vida e me tirado para longe de Deus, por isso eu não vou crer em Cristo não. Eu vou esperar o momento em que eu seja capaz de fazer o que Deus quer, aí sim eu vou poder chegar e Deus sabe que eu mudei, e aí Deus vai dizer, olha, ele mudou mesmo, eu estou vendo, é verdade, e Deus vai receber. Nada disso. A salvação está fundamentada no pecador que se reconhece incapaz e vai para Deus. E Deus recebe esse pecador incapaz e o salva e o mantém salvo até a glória eterna, por causa da sua fidelidade. Nós vimos isso no verso 9, na pregação passada. Fiel é Deus. E Paulo explicou isso para aqueles irmãos no que ele chama aí, na continuação do verso 9, ele diz, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo explicou que a salvação dos crentes pecadores é uma salvação que depende da fidelidade de Deus, do Deus que chamou esses pecadores para uma comum união, uma comunhão com Jesus Cristo. Eles estão agora, pela fé em Jesus, unidos a Jesus, e essa união nunca mais será desfeita. O chamado da salvação em Cristo Jesus, pela fé de graça, é também um chamado para a união da igreja, a união do povo de Deus. Somos chamados e destinados para a união. Não vai existir uma porção de céus lá quando Jesus Cristo vier nos buscar. Somente um. E todo o que crê em Cristo é lá que vai habitar juntamente com Cristo. Por isso a igreja tem o desafio neste mundo de viver unida, de viver conforme o chamado que recebeu. Verso 9, chamados para a comunhão, a comum união com o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Mas infelizmente, quando olhamos para o dia a dia da igreja, nem sempre é isso que nós encontramos. A união almejada por Deus, a união conquistada por Cristo, que é o futuro de todo o crente em Jesus. Infelizmente, às vezes, a igreja de Deus cai no meio da igreja de Deus a semente da desunião. E a semente da desunião, tal qual todas as outras sementes desse mundo, quando leva tempo suficiente e é cultivada, ela gera o que eu estou chamando aqui de frutos
da desunião. Irmãos, esses frutos muitas vezes estão presentes no meio da igreja. Eles vão aparecer se a desunião estiver presente e ela persistir, se ela não for tratada, se ela não for combatida pelo crente, no entendimento de que fomos chamados para a união com Cristo e um com os outros, já que a igreja é o corpo de Cristo e o corpo permanece unido. Se não entendermos isso, não fizermos a nossa parte para combater a desunião, esses frutos vão aparecer e vão proliferar no meio da igreja de Deus. Eles aparecem aqui no nosso texto e eu quero mencioná-los. O primeiro fruto, resultado da desunião no meio da igreja, eu estou chamando ele aqui, ele aparece no nosso texto no verso 10, a difamação do nome do Senhor Jesus Cristo. A difamação do nome de Cristo. Perceba na leitura, verso 10, nós encontramos o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está escrevendo essa carta aqui é quem? Quem é que lembra? Paulo, o apóstolo Paulo. O trabalho do apóstolo Paulo era de pastor missionário. Então ele estava levando o evangelho a diversos lugares. Inclusive, ele foi o missionário fundador da igreja de Corinto. Ele foi até aquela localidade, levou o evangelho e a igreja começou. Depois Paulo saiu de lá como missionário e foi fundar novas igrejas em outras localidades. Algum tempo depois, as notícias chegam até o apóstolo Paulo. Rapaz, a igreja de Corinto, você precisa ver, quem passar por lá é capaz de nem dizer que aquele povo é crente. Paulo fica espantado com aquilo, Paulo fica preocupado, afetado com a informação que ele recebeu. Mas veja que a preocupação do apóstolo Paulo não era com o seu próprio nome. Paulo continuava como missionário, passando em outros lugares. E ele podia ter escrito aqui: eu rogo a vocês, irmãos. Ele está fazendo uma exortação contra a desunião, a favor da união do povo de Deus. E ele podia dizer: eu rogo a vocês, crentes de Corinto, pelo meu nome, pensa no meu nome, eu sou Paulo. Quando eu chegar nos lugares e o pessoal falar: quem é que está chegando aí? É o Paulo, plantador de igreja. Ah, o Paulo, aquele que plantou aquela igreja lá de Corinto, que está pior do que as pessoas do mundo. Esse Paulo aí, isso aí não quero nem escutar. Paulo teria o direito de falar para aqueles irmãos: irmãos, pensem no meu nome, eu ainda estou fazendo o trabalho de Deus. Se vocês não querem, cuidado, pelo menos não vai queimar a minha imagem e o meu nome, que estou espalhando o trabalho de Deus, o evangelho de Cristo. Mas Paulo não fala disso. A preocupação que passa na cabeça de Paulo não tem nada a ver com a fama, o nome dele, onde ele passava. Paulo também não apela para o nome dos crentes de Corinto. Ei, vocês não são da cidade de Corinto? A cidade aí não tem uma grande má fama? E tinha os maiores pecadores ali naquela cidade. Tudo que não prestava você encontrava lá. E agora, alguns haviam abandonado aquela prática de vida e crido em Cristo. E aí Paulo podia muito bem apelar: irmãos, olha o nome de vocês. Quando as pessoas nos outros lugares falarem dos crentes de Corinto, eles vão falar mal do nome de vocês. Vocês não têm preocupação com o seu nome, a fama de vocês, a fama dos crentes da cidade de Corinto, porque não tinha igreja só em Corinto, tinha igreja em vários lugares, igrejas locais. Mas Paulo podia muito bem dizer: vocês vão ficar como os crentes que não prestam, é os crentes de Corinto. Paulo não apela nem para o nome dele, nem para o nome dos próprios crentes, para a reputação dos crentes. Paulo apela para algo que talvez não estivesse tão claro para aqueles crentes,
que uma vez crendo em Cristo, uma vez fazendo parte do corpo de Cristo, agora eles carregavam em si mesmos a responsabilidade de fazer valer o caráter de Cristo através da sua maneira de viver. Aquilo que eles estavam fazendo estava afetando diretamente o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, como Paulo diz. Eu estou rogando, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês não querem pensar em mais nada, pense nisso. Pense no nome de Cristo. O que é que a desunião de vocês e o procedimento de vocês, como pessoas que creram em Cristo e não estão vivendo do jeito que deveria viver, está comunicando sobre Jesus para as outras pessoas? Quando alguém olhar para você, não vai talvez dizer: ah, mas é você que está fazendo isso, você não é uma boa pessoa. Paulo está dizendo, eles vão pensar mal a respeito de Jesus, por sua causa. E aí, irmãos, é importante pensar também, relembrar, a seguinte verdade. Por que Paulo não defende o nome dele? Porque se Paulo estava sendo atacado, embora que com injustiça, mas Paulo é um pecador. Paulo mesmo se declara o maior de todos os pecadores. Num outro texto que nós não vamos ler aqui por causa do nosso tempo. Mas Paulo era um pecador. Os crentes de Corinto estavam ficando com má fama, mas eles também eram pecadores. Agora, quando difamamos o nome de Jesus Cristo, nós não estamos difamando o nome de alguém pecador. Estamos difamando o nome daquele que é Deus santo e puro, daquele que nunca pecou. E aqueles crentes não estavam entendendo nada. Eles estavam agindo em desunião e difamando o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nome de Jesus é santo, porque o nome dele deve ser exaltado e não difamado, é que Deus impõe juízo sobre a sua igreja quando ela é motivo da difamação do nome de Jesus. Você sabia disso? Você é um crente em Jesus? Será que a maneira como você tem vivido dentro da igreja promove união ou desunião? Porque se promove desunião, a difamação do nome de Jesus pode estar acontecendo através de você. E para esses, há grande juízo da parte de Deus. Pastor, não está falando isso aqui. É aqui não. Está falando no texto que nós vamos ver agora. Veja lá, deixa marcado aqui onde nós estamos. Nós vamos voltar para o capítulo 1 de Coríntios. E veja o texto em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 29. O contexto do texto é a vida em pecado depois de ter conhecido a Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 29 em diante. Diz o seguinte: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O final do verso 30 destaca com clareza: o Senhor julgará o seu povo. Não está falando da condenação no inferno para os descrentes. Está falando de castigo de Deus para o crente. Aquele que está difamando o nome santo de Jesus Cristo. Esse é um dos frutos que pode surgir da desunião no meio da igreja. De quando não estamos atentos à maneira como Deus deseja que nós vivamos. Tem um segundo fruto que eu estou chamando de a ausência de um discurso verdadeiro e único. Ele aparece aí também no verso 10, onde Paulo vai dizer: rogo-vos, irmãos, eu estou pedindo encarecidamente para vocês,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Pense no nome de Jesus Cristo. E falem todos a mesma coisa. A conversa lá no meio da igreja de Corinto não estava sendo um discurso verdadeiro e único. Eles estavam apelando para a tendência natural do coração do homem. Qual é a tendência natural do nosso coração? É falar a verdade ou falar a mentira? Qual é a tendência natural do seu coração? Ah, pastor, do meu é sempre falar a verdade. Olha, se você pensa assim, eu não sei se você é muito hipócrita ou muito ingênuo. Porque se o nosso coração tendesse sempre a falar a verdade, por que a gente precisaria de Deus no final das contas? Por que precisaríamos daquele que declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? Jesus Cristo vem e exortações da palavra de Deus do tipo: faleis a verdade uns com os outros. Por que nós encontramos exortações desse tipo? Irmãos, é porque o nosso coração, eu falo o nosso coração, né? Para ficar mais bonito, mas não é o nosso coração, somos nós mesmos, é você mesmo, né? É você mesmo e eu. Nós somos inclinados para a mentira e não para a verdade. E se nós quisermos pensar um pouquinho mais profundamente nesse fato, nós somos inclinados para mentir a respeito das outras pessoas. Porque nós falamos muitas vezes dos nossos irmãos sem saber o que está acontecendo. Né? Um irmão não veio no culto hoje, por exemplo, alguns irmãos não estão aqui, né? Irmão Ademir não está aqui, né? Eita! Aí a pessoa não sabia que ele ia viajar, né, com a dona Maria. Aí eu falei: irmão Ademir também. Alguém perguntou: rapaz, irmão Ademir que não veio? Eu falei: ele não veio porque ele não gosta de vir não, no culto. Ele falou para você que não gosta de vir no culto? E por que você está dizendo que ele não gosta de vir? Ah, deve ter ficado em casa dormindo. Mas ele falou para você que ia ficar em casa dormindo? E por que você está dizendo isso se você não tem certeza de que essa é a verdade? Irmãos, muito facilmente nós mentimos a respeito das outras pessoas, mesmo no contexto da igreja. Mas talvez uma das principais mentiras que nós alimentamos e precisamos cuidar, porque isso não é de Deus, são as mentiras que nós alimentamos a respeito de nós mesmos. Mentimos sobre nós. Mentimos quando a Bíblia diz que somos pecadores e inclinados para o mal. Mas basta uma discussão de marido e mulher, ou uma discussão de um irmão com outro, para a gente sentir que temos toda a razão, que nós não erramos em nada, que a outra pessoa está 100% errada e eu estou 100% certo. Como é que você pode estar 100% certo se você não é perfeito? Irmãos, precisamos reconhecer o que a Bíblia diz sobre nós como verdadeiro. O nosso coração não é bom. Não somos tendenciosos a falar a verdade sobre nós mesmos. Achamos que já sabemos de Deus. Achamos que já estamos perto de Deus o suficiente. E por isso talvez tratamos as coisas de Deus relaxadamente, muitas vezes. Isso vale para mim e vale para você também. Mas talvez a maior das mentiras seja as mentiras que nós falamos sobre Deus. Mentimos também, inclusive, sobre Deus. E os crentes aqui de Corinto estavam envolvidos em mentiras desse tipo. Mentindo sobre Deus, dizendo: olha, Deus, ele é o Deus de Paulo. Outros diziam: não, ele é o Deus de Apolo. É por isso que eu sigo aqui o Apolo. Outro: não, rapaz, para falar de Deus mesmo, é Pedro que sabe o que está falando. E nós também tendemos a mentir sobre Deus. Deus revela a sua verdade para nós, diz que nos ama e a gente diz: mas não sei não. Deus diz que a gente tem valor em Jesus e a gente diz: não sei não.
tem gente que não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Como que ninguém gosta de você? Se Deus te criou, fez você assim, se não tem ninguém que gosta de você, Deus não é ninguém então. Mentimos sobre Deus, não acreditamos no que Ele diz, que Ele perdoa o pecador. Sabemos que somos pecadores, pecamos, confessamos o nosso pecado e não cremos que Deus nos perdoou. Por que isso, irmãos? Por causa da tendência do nosso coração. E essa tendência do nosso coração de crer na mentira, de mentirmos sobre os outros, de mentirmos sobre nós mesmos e de mentirmos inclusive sobre Deus e o que Deus nos tem revelado, gera um discurso que não é verdadeiro e nem único. Falamos de um jeito na frente de uma pessoa, depois que ela sai, falamos de outro jeito. Apresentamos a verdade de uma maneira para quem está vestido do jeito A e apresentamos de outra maneira, se é que apresentamos, para quem está vestido do jeito B. Mas isso não é de Deus. Isso é resultado também, fruto da desunião no meio do povo de Deus. Tem um terceiro fruto da desunião que eu estou chamando de as divisões em grupos e a formação de partidos no meio da igreja. Eles aparecem claramente aqui também no verso 10. Depois de dizer que faleis todos a mesma coisa, Paulo afirma, e que não haja entre vós divisões. A palavra no original grego aí é cisma, de onde vem a expressão abalo sísmico. Já ouviu falar disso? Quando tem um terremoto e aí dá aquele abalo sísmico. O abalo é o tremor de terra que divide a terra em duas partes. Cria aquela rachadura, aquele cânion, aquele buraco no meio e fica um pedaço de terra para cá e outro pedaço para lá. Esse é o abalo sísmico. É a ideia que Paulo está comunicando aqui. Ele está dizendo, irmãos, não deve haver divisões. Não deve haver na igreja o grupo do lado de cá e o grupo do lado de lá. De tal maneira que a igreja não consiga permanecer unida para, por exemplo, servir a Deus. Ou para, por exemplo, adorar a Deus. Ou para, por exemplo, aprender de Deus. Compartilhar de Deus, seja o que for. Precisamos estar todos do mesmo lado. Vimos no verso 9 que fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Não existem dois lados no reino de Deus. Existe o reino de Deus e o reino das trevas. E se você não quer estar unido no lado de Deus, qual é o lado que você estará? Não tem um terceiro lado. Só o lado do reino de Deus e o lado do reino das trevas. Irmãos, essa formação de partidos dentro da igreja não condiz com o chamado que recebemos do Senhor. E esses partidos, eles podem surgir, pelo menos aí de duas maneiras. Ou alguém está brigado com outro alguém no contexto da igreja, dois irmãos se desentenderam, duas irmãs não se deram bem por qualquer motivo. Teve aniversário da igreja. E aí a irmã fez um pastel e trouxe para a gente comer no aniversário da igreja. E a outra irmã também fez pastel. E aí uma irmã chateou com a outra. Porque alguém falou para ela, que a outra irmã falou para ela, que alguém tinha dito que dava para saber qual é o pastel da irmã tal e o pastel da outra irmã. Quem disse? Não sei. Mas alguém disse para alguém que disse para alguém que ouviu que o pastel de uma não é igual ao pastel da outra. Os irmãos da irmã 1 se juntam e falam, a irmã não faz pastel igual a outra lá, mas a irmã nossa, a irmã faz isso, a irmã canta, a irmã tem... Nós estamos com você, irmã, ninguém vai falar mal do seu pastel. Já a outra diz, irmão, o seu pastel é mais gostoso, conte com a gente, faça o seu pastel, a gente quer comer só desse pastel aí.
E dentro da igreja, por causa de um pastel. Agora, na hora vamos fazer o ensaio do coral. Aí a irmã do pastel, vem a outra do pastel, pronto, as duas dá a volta, ninguém vem. Ninguém canta. Pode ser um problema. Ou pode ser, como na igreja de Corinto, algo admirável, né? Admirável. Então, eu sou do grupo do irmão fulano de tal, porque o irmão fulano de tal canta tão bonito. Então, eu quero fazer aula com ele, eu quero aprender com ele, eu vou perguntar para ele me ensinar as músicas. O outro diz, não, eu gosto é do que toca, né? O que toca bonito. Aí tem um grupo do que toca, o grupo do que canta, e os dois grupos não se batem e não se dão. Irmão, seja por uma coisa louvável, seja por um problema entre os irmãos, não devem haver grupos, partidos e divisões no meio da igreja. Isso é resultado de deixar sementes de desunião florescer no nosso meio. E a única solução para tudo isso é Jesus Cristo, como nós vamos ver. Tem outro fruto aí da desunião, a troca do pensamento bíblico pelo entendimento pessoal, ainda no verso 10. Veja como esse verso 10 é rico para a nossa reflexão. Ele vai dizer, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmão, já temos falado isso aqui outras vezes. Não somos todos pessoas iguais. Vamos ter preferências e opiniões diferentes. Mas para vivermos em união uns com os outros e agradarmos a Deus, precisamos ter a orientação da nossa vida regida pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é a orientação para a vida do crente. Não tem como eu viver no meio da igreja e agradar a Deus buscando o meu entendimento pessoal, fazendo o que me agrada e agindo do jeito que eu penso. Irmão, nós temos a orientação na palavra de Deus. A irmã falou lá do seu pastel e tal, descobrimos finalmente quem foi. Vá lá e peça perdão para aquela irmã, porque você falou do pastel dela. Ah, não. Eu acho que pedir perdão é uma coisa que a gente só deve fazer numa situação mais grave do que isso. Eu acho que nesse caso aí não preciso pedir perdão. Ah, você acha? Mas o que Deus acha? O que Deus diz? Isso interessa para você também? Ou só interessa o que você acha? Eu penso que é melhor se eu fizer assim. Acho que é melhor eu ir para outra igreja, deixa essa irmã aí, eu vou para lá, para aquela outra igreja, e lá, pronto, vai dar tudo certo. Não preciso pedir perdão, resolver essas questões. Isso é o que você acha. Esse é o seu entendimento pessoal. Mas Deus não entende dessa maneira. E Ele nos dá a orientação na sua palavra. Irmãos, olha a foto lá. Não sei se dá para ver a foto bem, né? A Bíblia toda queimada e jogada na sarjeta. Quem tem coragem de fazer isso aí com a própria Bíblia? Levanta a mão. Ninguém tem, né? Pegar a Bíblia e jogar no fogo, jogar na sarjeta. Eu também não tenho, não. Eu procuro cuidar o melhor possível da minha Bíblia. Irmãos, mas quando nós desprezamos o que a Bíblia diz e deixamos de obedecer o que está escrito aqui, é como se a gente estivesse fazendo isso. Estamos abandonando o pensamento bíblico. A Bíblia nos dá orientação do que pensar, nos dá orientação do que falar e nos dá orientação de como agir. E muitas vezes nós estamos fazendo isso aí, ó, jogando a Bíblia na sarjeta, simplesmente porque nós estamos nos colocando como quem sabe mais do que Deus. Deus disse que é para pedir perdão, mas eu acho que não. Deus disse que eu tenho que aproveitar da palavra dele, estudar, estar com os irmãos em comunhão, mas eu acho que não.
Deus disse que o homem de Deus deve aprender com o outro homem de Deus. Aí nós temos reuniões de homens. E aí você é homem, é de Deus, mas você acha que não precisa, que não é para você. A palavra de Deus diz que a mulher de Deus deve aprender com a mulher de Deus, especialmente as mais novas, aprendendo com as mais velhas. Aí nós temos reunião de oração, nós temos culto de mulheres, e você acha que não é para você. Por quê? Porque as mulheres que vêm são as senhoras mais experientes, e você é mais nova. Então você não é para você, porque você acha que não é para você. Mas esse é o pensamento de Deus? Essa é a orientação bíblica? Esse seu pensamento tem promovido união ou desunião no meio da igreja e do povo de Deus? Irmãos, nós temos que encarar essa verdade também. Lembra que a gente tende para a mentira, né? Ah, pastor, isso aí não tem nada a ver. Eu acho que não é assim. Tudo bem, eu acredito que você acha. Mas o que você acha não é mais importante do que o que Deus sabe, do que o que Deus diz. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você deve fazer. Agora, se você vai fazer ou não, entra justamente na questão dos crentes de Corinto, na semelhança do que eles estavam fazendo. No verso 11, nós vemos aqui brigas entre os irmãos como um outro fruto da desunião. Paulo vai dizer: pois a vosso respeito, irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Talvez algo interessante para notar é que os da casa de Cloe, Cloe provavelmente era uma mulher, membro da igreja de Corinto. A Bíblia não dá detalhes de como, de quais parentes, né, de Cloe foram encontrar com Paulo, nem como. Provavelmente fizeram uma viagem. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava na cidade de Éfeso. E ele mandou a carta para a cidade de Corinto. Então, Paulo não estava lá. Os familiares de Cloe, algum, foi aonde Paulo estava, em Éfeso, contou para ele o que estava acontecendo no meio da igreja. Então, um membro da igreja saindo, conta o que está acontecendo, né? Foi lá dedurar, né? Foi lá, dedurou para Paulo. Paulo está assim, 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 assim lá na igreja. E aí, Paulo escreve a carta, e aí imagina a carta chegando, né? Chega aqui e diz assim, Paulo vai dizer: irmãos, eu fui informado que o negócio não está bom aí de vocês, não. Quem contou foi os parentes da Cloe, né? Aí a Cloe lá na igreja. Não sei, né, se aconteceu isso. Mas Paulo diz: olha, eu posso dizer quem me falou. E eu sei que isso está acontecendo aí no meio de vocês. E era o quê? Ele diz contendas, brigas no meio de vocês. A palavra contendas aqui traz a ideia de briga desse ponto aí, ó. Briga de irmão avançando no outro irmão. Violência verbal, violência física entre os irmãos da igreja. Isso estava acontecendo lá na igreja de Corinto, tá? E continua acontecendo em algumas igrejas hoje ainda, chegando até esse ponto de brigas no meio da igreja. A palavra aqui também traz a ideia de uma afeição, tá? Um desejo, um gosto pela disputa, pela briga, pela confusão. Paulo está dizendo: olha, eu fiquei sabendo que tem gente aí que gosta de brigar. Que se falar, tem uma briga ali, ele diz: opa, onde? Peraí, deixa eu chegar. Irmãos, é triste pensar que no meio da igreja tem pessoas assim. Pessoas que parecem um espinho afiado, enquanto a gente está caminhando na beirada da praia, pé descalço, né? Procurando agradar a Deus e tá! Opa! Pessoas que parecem que sentem prazer na confusão, prazer na desunião, prazer na briga, no atrito. Infelizmente, irmãos, essa é a realidade de que a natureza pecaminosa habita em nós. Somos pecadores
e permanecemos pecadores mesmo depois que Cristo nos alcança. Agora precisamos entender que Cristo nos resgatou e trabalha na nossa vida para transformar o nosso viver, para modificar os nossos amores, as nossas paixões, os nossos apegos. Cristo é quem transforma isso. Então talvez no mundo você era aquele que gostava de estar no meio de uma confusão. Mas agora em Cristo você deve buscar em Cristo, que é o príncipe da paz, a promoção da paz. Se você tem esse pecado, se você é um desses que promove briga, se você tem afeição por disputas, por confusão, você é daquele que em vez de jogar água, joga gasolina quando a confusão aparece, ore a Deus. O problema está em você, no seu coração. E Cristo é capaz de transformar também isso na sua vida. Por fim, tem ainda um último fruto da desunião, que eu estou chamando de a perda da visão do alvo. Aparece aí a partir do verso 12, onde Paulo vai dizer: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Já falamos um pouco sobre isso. Essas divisões estavam em torno de quem era o melhor líder da igreja, de quem tinha autoridade para falar em nome de Deus, pessoas que os crentes da igreja de Corinto admiravam, mas estavam admirando além da conta, ao ponto de gerar partidos no meio da igreja. Alguns dizendo, não, foi Paulo fundou essa igreja. Paulo sabe o que é melhor para nós. Paulo falou em nome de Deus. Nós não podemos mudar o que foi pregado inicialmente aqui. Outros chegavam ao ponto de dizer, não, foi Apolo. Apolo foi o pastor que assumiu a igreja depois que Paulo, que era o missionário, saiu de lá. Não, rapaz, Paulo fez só o começo, mas quem ensinou a gente, quem realmente conhece, é o Apolo. Temos que ficar firme no que ele falou. Paulo, acho que algumas coisas ele nem sabia. E aí, Cefas, Pedro, né, alguns acreditam que ele tenha trabalhado lá na igreja também, mas pelo menos o reconhecem a nível de líder do colégio apostólico, né, o líder dos apóstolos, pelo menos muita vontade de ser líder, né? Aquele que falava primeiro, aquele que era mais explosivo. E aí alguns estavam acreditando e seguindo Pedro, e outros falando, eu sou de Cristo, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, nem de ninguém. Então, ninguém manda na minha vida, só Cristo. Se Cristo disser, eu faço, se não falar, eu não faço. Nessa época, Cristo já tinha morrido, ressuscitado, não estava aparecendo para todo mundo ali toda semana para falar o que fazer. Então, cremos que esses daqui, na verdade, em vez de pessoas espirituais que estavam falando, eu sou de Jesus, eu quero agradar a Deus, muito pelo contrário, estava dizendo, eu quero fazer o que eu quiser e ninguém pode me proibir. Só se Jesus aparecer aqui e falar para mim, não faça isso não. Talvez sejam aqueles que lá no capítulo 11 vão dizer que estavam se embebedando na hora da ceia, bebendo todo o vinho, caindo pelos cantos, comendo toda a comida, sem pensar nos outros, sem esperar pelos irmãos, talvez esses. Paulo não dá muitos detalhes, mas ele começa a explicar a partir do verso 13. Será que Cristo está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês, vocês foram batizados em nome de Paulo, eu dou graças a Deus porque não batizei ninguém. Paulo começa a argumentar dizendo, olha, é interessante, no verso 16, ele diz, batizei também a casa de Estéfanas, além desses, não me lembro se batizei algum outro. Paulo diz, eu não estou batizando as pessoas e contando, eu não estou fazendo isso para promover o meu nome. Eu não estou pensando em mim, em me promover, enquanto eu prego a palavra de Deus. Eu estou pensando no nome de Cristo, e é no nome dele que vocês devem pensar, na glória de Cristo. Ele é o alvo de todo crente, ele é o modelo para todo crente, ele deve ser o objetivo de vida para todo crente, ele é a sabedoria de Deus, Jesus. Ele é a resposta para todas as crises dentro da igreja. Paulo diz, Cristo é quem foi crucificado em favor de vós, não eu.
Vocês foram batizados em nome de Cristo. A crucificação de Cristo mostra que a nossa união é com Cristo, não com Paulo. A nossa união para a salvação, a comunhão que temos é com Jesus, conforme vimos no verso 9, no capítulo 1. A ideia do batismo, não foram batizados em nome de Paulo, o batismo mostra a união, o compromisso assumido com Cristo. E Paulo relembra o alvo àqueles irmãos, eles haviam perdido o alvo, não estavam mais enxergando para onde deveriam ir. Estavam agora brigando, crendo que estavam 100% certos, brigando no seu partido, no seu grupo, o de Paulo, o de Pedro, o de Apolo, o sem dono, achando que tudo isso estava sendo feito em nome de Deus, quando na verdade eles estavam trabalhando contra o nome de Deus. No verso 17, Paulo diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo fala que ele mesmo, o apóstolo Paulo, prestava atenção no seu procedimento, na sua maneira de pregar o Evangelho da salvação. Porque se ele fizesse da maneira errada, se ele pregasse da maneira errada, o resultado podia ser a anulação da cruz de Cristo. E Paulo vai introduzir nesse verso 17 o assunto da cruz de Cristo, o assunto que ele vai desenvolver nos próximos versículos e que nós vamos olhar com mais cuidado e mais atenção na nossa próxima pregação. Mas aqueles irmãos precisavam voltar para o alvo, precisavam entender que a vida deles devia ser regida por Cristo e a orientação de Cristo através da palavra de Deus. Eu quero encerrar esse nosso tempo com aplicações dessas verdades que nós vimos, desses frutos da desunião, que a semente da desunião, quando plantada, pode gerar no meio da igreja. Primeira aplicação, sobre o primeiro fruto que vimos, a difamação do nome de Jesus Cristo. Antes de falar e antes de agir, reflita sobre o impacto disso para o nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você tem noção do quanto a sua vida pode já estar sendo afetada, porque você tem sido um instrumento de difamação do nome de Jesus. A Bíblia fala, nós lemos aqui, há juízo de Deus para o seu povo. E não está falando de juízo eterno depois de morrer, não. Tá? O crente está salvo, não vai perder a salvação. Mas a sua vida aqui vai sofrer prejuízo se você não pensar antes de falar e antes de agir. Se você não glorificar o nome de Cristo, pelo contrário, difamar o nome do Mestre. Uma segunda aplicação: pare de mentir sobre os outros, sobre você e sobre Deus. Pense na verdade da palavra de Deus, seja sincero com você mesmo a respeito do seu coração. Aceite exortação dos irmãos, aceite a exortação da palavra de Deus. Dê tempo para você mesmo, com a ajuda do Espírito de Deus, trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas na sua vida. Não pense que você já está onde deve estar, porque isso não é verdade. Não minta sobre os outros, sobre você e sobre Deus. Não tome partido ou faça parte de um grupo de divisão na igreja. Se você percebe que existe um grupo do qual você faz parte, e a existência desse grupo traz prejuízo para a união da igreja, não promove a união da igreja, se afaste, exorte, saia do meio e diga para os outros que estão lá, diga: irmãos, nós precisamos ser unidos uns com os outros, e todos na mesma direção, pelo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Oriente suas atitudes à luz da palavra de Deus e não a partir do que você acha e do que você pensa.
Esteja disposto, como nós vimos no período da ceia, a abrir mão dos valores desse mundo, trocando eles por valores eternos. Abrace o que Deus sabe e troque o que você pensa e o que você acha pelo que Deus sabe. Deus não está jogando opiniões do que Ele acha para cima de mim e de você. Deus está falando do que Ele sabe, porque Ele é Deus. E você deveria, de fato, considerar. Não ame a disputa, ame a comunhão. Ame estar junto com os seus irmãos. Não abra mão da oportunidade que você tiver, seja ela qual for, de estar reunido com homens e mulheres que amam a Deus. Se você já tem experiência de ser uma influência na vida dos mais jovens. Se você é mais jovem, de receber instrução e experiência daqueles que têm experiência mais do que você. Ame a comunhão. Odeie a disputa, a briga, a confusão. Por fim, mantenha sua visão em Cristo. Ele é o alvo de todo crente e Ele é o único Salvador que temos. Irmãos, lembre disso. Nosso alvo, nosso exemplo e modelo maior não é o pastor da igreja, não é a líder da sociedade feminina, não é o presidente da união de homens, não é o líder da mocidade ou dos adolescentes. Nosso padrão maior é Cristo. É claro que devemos ser modelo uns para os outros, mas todos somos pecadores e falhamos em algum ponto. Mas Cristo é o nosso modelo, é Ele que devemos seguir, é nele que devemos confiar para a nossa salvação e para o nosso bem viver como igreja de Deus, como corpo de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos orar, encerrando esse nosso tempo, à luz dessas exortações que aqui nós desenvolvemos. Curve sua cabeça. E nós estaremos encerrando esse nosso culto com a palavra de oração. Lembre que você faz parte da igreja de Deus, se você creu em Jesus. E lembre que no meio da igreja, a nossa tendência é a de permitir que floresça a semente da desunião e os frutos vão aparecer. Mas você é parte integral dessa igreja e você pode ser um daqueles que vai combater esses frutos. Você não precisa ser um instrumento do diabo no meio da igreja de Deus. Você pode sim e deve ser um instrumento de Deus no meio da igreja de Cristo. Abandone a difamação do nome de Jesus. Pense 2, 3, 4 vezes antes de fazer ou dizer algo, sabendo que você carrega o nome de cristão. Tenha um discurso único e verdadeiro, ainda que seja desagradável para alguém, ainda que você se sinta mal, porque talvez você tenha que falar a verdade de algo que você não foi feliz em fazer ou em dizer. Mas seja sincero, seja verdadeiro, aceite a verdade de Deus de que você é um pecador e que você falhou e que você peca. E esteja disposto a pedir perdão e ser transformado pelo Deus que é o Senhor Jesus. Afaste-se das divisões. Troque o seu pensamento pessoal pela orientação da palavra de Deus. Seja um promotor da paz no meio da igreja de Cristo. E mantenha o seu foco no Senhor Jesus. Faça o que Ele fez. Viva como Ele viveu. Pregue o que Ele pregou. Creia em quem Ele é e no que Ele fez, por amor a você e por amor a nós, sua igreja, povo de Cristo, povo que é chamado pelo seu nome. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor desenvolva e aplique nos nossos corações, chame, continue chamando pelo Teu Espírito Santo a nossa atenção para a transformação prática, Deus, para que no meio da Tua igreja
seja promovida a tua vontade, seja alcançada a glória e a exaltação do teu Filho através da nossa maneira de viver. Perdoa, Deus, as nossas mentiras. Perdoa, Deus, a nossa falha em viver 100% de acordo com a tua vontade. E nos ajuda a reconhecer isso. Nos ajuda a buscar a união para a qual nós fomos chamados. A união com o Senhor, mas também um com os outros. E obrigado porque o Senhor já definiu o nosso destino. Porque é certeza que estaremos unidos na glória. Nos ajuda, Deus, a viver nesse mundo, dando uma imagem, uma sombra daquilo que será na eternidade, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre nós. Assim oramos agradecidos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Uma ótima semana. Nos encontramos com a permissão do Senhor para adorá-lo e aprender mais dele numa próxima oportunidade.